depois de ter visto, então, a maneira filosófica de pensar, a maneira que eu vejo, né, que é a maneira filosófica de pensar, a gente começa a perceber que essa maneira filosófica de pensar é um combate à, à maneira automática da gente agir, da gente sair desse modo zumbi, que, fazendo uma analogia aí, são pessoas que eram vivas, se tornaram mortas e não têm, digamos assim, cérebro, e saem aí por aí comendo outros cérebros e outras pessoas, atacando outras pessoas, né? Então, esse modo zumbi é uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira com um fundinho de verdade, utilizando de uma metáfora para a gente entender que se a gente passa a vida nesse modo zumbi, né? Nesse modo apático, só deixando ela passar, sem pensar, refletir, tem tempo para essas questões que são muito importantes e valiosas, né? Para a gente entender quem a gente vai com uma manada, né? Seguindo a multidão. E existem alguns perigos, né, de você passar a vida inteira assim. Não que a gente esteja o tempo todo assim, né, mas acho que quanto mais a gente conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer de fato, a gente está se distanciando dessa manipulação do inconsciente, do inconsciente coletivo, onde existe padrões que são colocados durante muito tempo sobre os seres humanos, de como a vida deveria ser, como nós deveríamos ser, que profissões nós deveríamos seguir. Então, talvez aqui é um momento para a gente abrir os olhos e, de fato, pensar, né? Pô, mas o que é o que eu quero fazer? O que é o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer? Nem sempre isso é uma resposta que está evidente. A gente precisa nos desafiar, nos questionar, nos colocar em situações, observar de como a gente reage a determinadas situações. Então eu sempre dizia que era uma pessoa de exatas, porque eu gostava de matemática, porque eu sentia uma facilidade em resolver problemas matemáticos. Eu nunca me imaginei me tornando um filósofo ou um escritor, algo assim, porque eu não tinha essa experiência de muita leitura na minha adolescência, na minha infância. Eu gostava muito de jogar bola, de estar na rua brincando. E depois, no ensino médio, eu resolvi seguir a engenharia, também por influência do meu pai, que ele é engenheiro, né? E gostava muito de tecnologia, gosto ainda, né? Muito de internet. E achei que esse era o caminho, pois ele era um caminho que eu não estava pensando muito, mas assim, estavam sendo colocados sobre mim. O salário de engenheiro é bom, sou bom em matemática, meu pai é engenheiro, parece ter uma lógica aqui, né? Mas quando eu cheguei lá, no curso de engenharia eletrônica, muita programação também, e eu não sabia nada de programação. E acabei levando um choque, né? De realidade ali, do que eu precisava, né? Os conhecimentos que eu precisava. A matemática que eu sabia era tão superficial e vinda do ensino médio. Quando eu cheguei lá, eu estava vendo geometria analítica e cálculos, né, que é uma abstração da realidade gigantesca, onde você entra num mundo paralelo para você entender o que aquilo quer dizer. E eu acabei não vendo sentido nisso. Faltou um passo anterior que combinasse com o meu estilo, com a minha essência, que sempre foi procurar um motivo, um sentido para aquilo que eu estava fazendo. E essa distância entre aquilo que eu estava estudando para aquilo que eu queria fazer foi se tornando muito grande. Não estava conseguindo ver aplicações na minha vida daquilo que eu estava estudando. Então, além disso, o convívio com outras pessoas que eram bem diferentes de mim e da forma como eu pensava, né, de que eles queriam para o futuro deles, é algo que me fez parar a engenharia e querer descobrir qual era o meu caminho fora dali. Então eu resolvi parar tudo e nesse meio tempo eu resolvi empreender e esse caminho do empreendedorismo eu acabei escrevendo um livro que era sobre essas situações que eu estava vivendo, os desafios que eu estava vivendo. É muito
tempo de investigação sobre mim mesmo, essa autoanálise e meditando muito, entendendo o que era meditação, porque acho que a meditação é o exercício mais completo que existe, né, para você observar os seus próprios pensamentos, você ter um tempo para isso e começar a entender o que é que existe dentro de você. Acho que não existe nada melhor que a meditação. E essa saída do modo automático, ela realmente promove um despertar. Eu acho que muita gente passa por isso, mas muita gente ainda não passou. Eu acho que uma das minhas, talvez, vontades de trabalhar com isso é para promover mais esse despertar das pessoas, ou para que elas possam passar por esses momentos que eu passei, que eu acho que foram extremamente ricos e me tornaram uma pessoa melhor. Eu acho que se o mundo passar por esses momentos também, a gente tem uma boa probabilidade de um futuro melhor. Essa é o que eu acredito. Então, por isso, sair do modo automático, para mim, quebrar padrões, desconfiar, duvidar, ter um senso crítico sobre a realidade, sobre o que as pessoas estão dizendo. Não porque eu sou melhor, porque eu penso melhor, mas porque eu tenho uma resposta melhor, mas essa atitude de não aceitar a primeira resposta, investigar, e aí, sim, a partir dessas respostas, as respostas externas mais as minhas respostas internas, eu vou colocando em prática aquilo que acredito e, de fato, vivendo intensamente aquilo que eu acho que é a verdade para mim, né? Então, isso para mim, é sair do modo inconsciente. Podemos pensar em níveis de inconsciência, mas se tornando cada vez mais consciente e aprimorando a nossa habilidade de nos tornarmos conscientes, de olhar para a nossa consciência, né, e aprender com esse olhar para si mesmo, né? Porque eu acredito que esse é o melhor caminho, né? Como eu falei, como eu gosto de bater na tecla do propósito, ele vem depois, você precisa primeiro se conhecer, porque isso parece ser um tipo de crise existencial, onde se coloca que precisamos fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, que a gente tem que procurar o nosso propósito, mas isso é muito difícil, encontrar os nossos prazeres, dons, né? A gente pode falar em dons, mas habilidades que a gente consegue exercitar e que talvez a gente perceba que ultrapassa a média, a gente precisa primeiro reconhecer elas dentro de nós, né? Então, não adianta ficar pensando que algo mágico vai acontecer, que a gente vai, através de um propósito maior, salvar o mundo, se a gente por dentro está em pedaços, né? Ou em fragmentos, e a gente precisa começar a conectar esses fragmentos para gerar um conhecimento sobre si mesmo, um cuidado sobre si mesmo. Então, é isso. Fica aqui o meu convite para a gente sair desse modo automático e começar a olhar mais para dentro, e promover esse despertar coletivo aí da nossa consciência.